Então, imagina a seguinte cena. Pensa num gênio da lâmpada, sabe? Aquele clássico. Ele aparece e te concede um único desejo, só um. Ahn, eu acho que a maioria da galeria pedir dinheiro, né? Tipo, riqueza infinita, ou saúde perfeita, essas coisas. Sim, total. Ou até, sei lá, algo super fantasioso, tipo conseguir voar. Mas assim, existe um argumento muito, muito forte de que o pedido mais estratégico de todos, aquele que seria tipo uma chave mestra para destrancar todas as outras portas da vida, seria simplesmente pedir para aprender a aprender. Cara, isso faz muito sentido. É quase o equivalente lógico de pedir desejos infinitos para aquele gênio, né? Exatamente. Porque a partir do momento em que a pessoa domina a capacidade de absorver e reter informação rápido, cara, os limites simplesmente somem. Nossa, sim. Quer dizer, seja para dominar um idioma novo, ou pegar uma habilidade técnica super complexa, ou até mudar os próprios hábitos. Tudo vira só uma questão de aplicar a fórmula certa. E é justamente por isso que a nossa imersão de hoje foca nisso. Nós vamos fazer um mergulho profundo para desconstruir um conceito que é o coração do livro Sem Limites, ou Limitless, do autor Jim Quick. Um livro fantástico, aliás. Muito, muito bom. E o nosso objetivo hoje, para quem está ouvindo, é analisar essas práticas, essas descobertas científicas que ele traz que prometem, assim, um verdadeiro upgrade no cérebro humano. E acho que o mais legal é derrubar aquele mito, né? Aquela ideia que a gente carrega de que o nosso potencial é fixo. Tipo, nasci assim e você assim para sempre. Exato. E o que eu acho que torna esse material tão rico e digno dessa nossa análise de hoje é que ele não promete nenhuma pílula mágica. Não é, sabe, autoajuda barata. Não, de jeito nenhum, a base dele é pura ciência. Ele cruza neurociência contemporânea com biologia, a conexão intestino-cérebro e táticas de produtividade que são bem extremas até. Uhum. Ele trata o cérebro como o que ele realmente é, a máquina mais complexa do universo. Só que, bom, é uma máquina que a gente usa todo dia sem nunca ter lido o manual de instruções, né? É muito doido isso. E a ironia da história toda é que essa busca por esse manual de instruções começou com alguém que literalmente recebeu um diagnóstico dizendo que a máquina dele estava permanentemente quebrada. A história do Jim Quick é bem pesada no começo. Muito pesada. Para quem não sabe, ele sofreu um traumatismo craniano muito grave quando era criança ainda, acho que no jardim de infância. Foi, ele teve um acidente, caiu e bateu a cabeça num radiador de metal, e isso mudou completamente a trajetória neurológica dele. Sim, e ele conta que, por anos, fazer o básico, tipo focar numa aula, lembrar de uma informação boba, ou até aprender a ler, era um desafio colossal para ele. E além do impacto físico, que foi grave, tem um impacto psicológico, né? Que ilustra perfeitamente como as nossas crenças limitantes são instaladas na gente. Nossa, sim. O episódio da professora. Exato. Imagina a cena, a professora, frustrada com a lentidão dele, simplesmente aponta para ele no meio da sala e chama ele de o menino com o cérebro avariado. Gente, imagina ouvir isso criança, é surreal. É devastador. E vindo de uma figura de autoridade, não é só um xingamento, sabe? Isso literalmente programa o sistema de crenças da criança. A neurociência explica muito bem isso. A gente passa a filtrar o mundo para confirmar o rótulo que deram pra gente. É você assume aquela identidade. E tem um detalhe na história dele que eu fiquei fascinada. Como refúgio desse ambiente hostil da escola, ele foi buscar abrigo nos quadrinhos, especificamente nos X-Men. Sim, os quadrinhos salvaram a vida dele. Mas não era por causa dos superpoderes, tipo voar ou soltar raio a laser. Ele se identificava com os X-Men porque os mutantes eram os marginalizados, sabe? Aqueles que a sociedade achava que eram defeituosos ou perigosos. Isso. Ele conta que passava dias andando de bicicleta pelo bairro, procurando a escola do professor Xavier de verdade. Era uma busca desesperada por um lugar onde ele não precisasse ser consertado, mas onde ele aprendesse a usar propriamente. Nossa, isso é muito profundo. E essa busca levou ele ao extremo, né? Na faculdade ele teve um colapso. Ah, o momento da virada. Ele tentava compensar a dificuldade lendo, tipo, dezenas de livros sobre gênios históricos na força bruta mesmo. Ele parou de comer, parou de dormir, até desmaiar de exaustão e acordar no hospital. Com outra concussão, inclusive. Exato. Mas foi lá no hospital que a ficha caiu.
Ele viu uma caneca, uma simples caneca, com uma frase do Albert Einstein que dizia mais ou menos nenhum problema pode ser solucionado a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Que é uma frase poderosíssima. Muito. E foi aí que ele teve a epifania metodológica dele. E isso levanta um ponto crucial que a gente tem que destacar aqui. A conclusão dele foi que a escola tradicional é focada só em instalar o conteúdo. Tipo, o que é aprender? Matemática, história, gramática. Mas falha miseravelmente em ensinar o como aprender, né? Sim. Eu gosto de pensar numa analogia com o computador. É tipo você tentar rodar um software super pesado de edição de vídeo num computador sem instalar o driver da placa de vídeo antes. A escola manda você processar a tarefa, mas não te dá a arquitetura para a máquina não travar. Essa analogia é perfeita. E ela nos leva a um ponto bem atual. Se o problema do Jim Kwik não era um cérebro quebrado para sempre, mas sim a falta dessa arquitetura de um método, a gente tem que olhar para a nossa realidade. Hoje, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, com certeza relata níveis absurdos de exaustão mental, de névoa cognitiva. E assim, a nossa biologia não mudou. Então o problema tem que ser o ambiente em que a gente está forçando esse cérebro a trabalhar. O que já serve de gancho perfeito para os 4 grandes vilões digitais do século XXI que o livro aponta. E não são vilões de quadrinhos dessa vez. São frutos da nossa própria tecnologia. A tecnologia trouxe muita coisa boa, óbvio, mas criou um ecossistema mental muito hostil. E o primeiro desses vilões é o que ele chama de dilúvio digital. Que é a quantidade absurda de informação. Exato. Hoje a gente consome o triplo de dados do que na década de 60. E a grande questão fisiológica aí é a meia-vida da informação. O quão rápido aquilo fica velho. Isso. O cérebro precisa de pausas, de tédio mesmo, de silêncio, para que o hipocampo consiga pegar a memória de curto prazo e consolidá-la no armazenamento de longo prazo. O dilúvio digital tira isso da gente. Fica inundando o sistema o tempo todo. O tempo todo. E gera um estado de ansiedade crônica. A memória simplesmente falha porque tem estímulo demais entrando. Nossa, e quando a gente não está recebendo essa enxurrada de informação, a gente está sendo interrompido, que é o segundo vilão, a distração digital. E essa parte me chocou porque afeta até nossa vida fora das telas. Tem uns estudos assustadores sobre isso. Sim. Tem aquele estudo do Dr. Ryan Dwyer que fala sobre o celular na mesa de jantar. Gente, os dados mostram que o celular nem precisa apitar. Ele nem precisa estar com a tela virada para cima. Só de estar ali, né? Só a presença física do aparelho em cima da mesa já diminui o nível de prazer e de conexão da conversa. Porque o cérebro fica ali, num estado de alerta, esperando a próxima dose de dopamina da notificação. E tem um custo físico real para isso. O famoso multitasking, que a gente acha que é o máximo, na verdade é uma ilusão total. A gente não faz várias coisas ao mesmo tempo. Não. O cérebro não processa duas coisas complexas simultaneamente. Ele fica ligando e desligando redes neurais diferentes muito rápido. E cada vez que ele troca de aba, por assim dizer, ele queima muita glicose oxigenada. Nossa! Então, no fim do dia, aquele cansaço absurdo que a gente sente não é só estresse psicológico, é falta de combustível físico no cérebro por causa dessa fricção. E isso se conecta direto com o terceiro vilão, que tem um nome forte, que é a demência digital. Parece agressivo, mas faz muito sentido. É basicamente a gente terceirizar a nossa memória. O famoso efeito GPS, né? Exatamente. A pesquisa da Maria Wimbers mostra como essa facilidade de dar um Google em tudo altera a nossa biologia. Antigamente, para andar por uma cidade, a gente tinha que criar um mapa mental gigante. Hoje, com o GPS falando vira direita, vira esquerda, a gente não ativa mais essa área de cérebro. Isso abre caminho para o quarto vilão, que é a dedução digital. Porque a gente não terceiriza mais só a memória. A gente terceiriza o pensamento crítico. Deixar a internet pensar pela gente. Isso. Tem aquele experimento clássico da professora Patricia Marks Greenfield. Ela mostrou que alunos que usavam o notebook aberto na sala, com internet, retinham muito menos do que quem estava com o notebook fechado. Só por causa da distração? Não só isso. É porque quando o aluno se deparava com um conceito difícil, em vez de pensar e raciocinar, ele pesquisava a resposta pronta. Ele cortava o caminho neural que exige esforço e lógica. Tá, mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Vai lá. Não é bom. Tipo, eu esvazio o disco rígido do cérebro
Para sobrar mais espaço para tarefas criativas, complexas, não. É uma lógica muito boa, e a gente pensa assim porque usa muita metáfora de computador, né? Mas a nossa biologia não funciona assim. Não. Não, o cérebro não é um disco rígido que enche e você precisar apagar coisas. Ele é como um músculo. Então, terceirizar o raciocínio é igual andar só de bicicleta elétrica para todo lado. Ah, Você chega rápido, mas não ganha músculo na perna. perfeito. Fica fácil, não dá suor, mas a sua musculatura atrofia. A regra da neurologia é: dura, ou você usa, ou você perde. Sem atrito cognitivo, as conexões sinápticas morrem. Nossa. Ou usa ou perde. E para evitar essa atrofia, a gente precisa entender o que o nosso hardware biológico é capaz de fazer quando a gente treina ele de verdade. E aí a gente entra num conceito maravilhoso, que é a neuroplasticidade. Que é, sem exagero, a maior descoberta biológica do nosso tempo. O cérebro muda fisicamente dependendo da experiência. Sim, e o livro traz aquele estudo da neurocientista Eleanor Maguire com os taxistas de Londres, que é surreal. Esse estudo é o exemplo definitivo de neuroplasticidade. Para quem não conhece, para você ser taxista em Londres, você tem que passar numa prova que se chama O Conhecimento. E eles têm que decorar, assim, umas 25 mil ruas. 25 mil é muita coisa. Mais um monte de ponto turístico. A galera passa anos estudando em cima de uma motinha pela cidade. O que para uma pessoa comum parece impossível de armazenar, né? Parece, mas a biologia se adapta à exigência. Quando eles fizeram ressonância magnética no cérebro desses taxistas, descobriram que o hipocampo posterior deles, que é a área responsável por essa navegação espacial, era muito maior e mais denso do que numa pessoa comum. Cresceu fisicamente mesmo. Fisicamente. E quanto mais tempo de profissão, maior o hipocampo. O hardware humano se expande conforme a demanda. Isso mostra que a nossa capacidade de adaptação é gigantesca. Mas tem um outro fator biológico que as fontes trazem que tira o cérebro desse isolamento na nossa cabeça, que é a descoberta do nosso segundo cérebro. Ah, o intestino. O intestino, que tem o próprio sistema nervoso operando ali de forma autônoma. É o sistema nervoso entérico e é uma estrutura bizarra de grande, tem mais de 100 milhões de neurônios no trato gastrointestinal e eles se comunicam o tempo todo com o cérebro lá em cima através do nervo vago. E usando a mesma química, né? Sim, os mesmos neurotransmissores. 90% da nossa serotonina, aquele hormônio do bem-estar, é produzida no intestino. A dopamina também. Então aquele frio na barriga quando você está nervoso não é imaginação, é a sua rede neural do intestino processando a ansiedade. Gente, é muito literal o negócio. É como se o corpo fosse uma árvore, o intestino são as raízes ali na terra sugando os nutrientes, e se as raízes não pegam o combustível certo, a árvore inteira fica doente e as folhas lá em cima, que seriam o nosso foco e raciocínio, não conseguem brotar. Nossa, é exatamente isso. O cérebro é pequeno, mas consome 20% da energia do nosso corpo. Se você se alimenta mal de ultraprocessados, muito açúcar, as raízes da sua árvore absorvem toxinas. E aí, o nervo vago só manda inflamação para o cérebro. E aí vem o cansaço, a névoa mental. Inevitavelmente. Por isso que cuidar da alimentação e do microbioma é tão fundamental para ter produtividade mental. Não adianta querer hackear o cérebro comendo fast food todo dia. Só que, bom, mesmo tendo um cérebro moldável e bem alimentado, a coisa toda ainda não roda se o software de aprendizado for velho. E aí a gente chega na parte super prática do livro, que é o Sistema Operacional Sem Limites. O famoso modelo dos 3 M's. Isso, os 3 M's, que eu achei uma estrutura muito elegante. Você pode explicar para o pessoal? Claro, são 3 esferas que se cruzam. O primeiro M é a mentalidade. É o quê? As suas crenças, o que você acha que é possível. O segundo M é a motivação, o seu porquê. Qual é a sua energia, o seu propósito? Uhum. E o terceiro M são os métodos, o como, as técnicas para reter aquilo tudo. E o estado sem limites, a alta performance, fica bem no meio, na interseção dessas 3 bolinhas. Se você travou, o problema está em um desses 3 pilares. E falando especificamente do pilar de métodos, o livro aborda um obstáculo muito cruel do nosso cérebro, que é a curva do esquecimento. A nossa biologia foi feita para descartar informação. Sim, a gente esquece cerca de 50% do que acabou de estudar em só 1 hora. 1 hora.
Para combater isso, o autor sugere a clássica técnica Pomodoro, né? 25 minutos de hiperfoco e 5 minutos de pausa total. Mas o que eu amei foi a explicação neurocientífica do porquê o Pomodoro funciona. Não é só para descansar o olho da tela, né? Não. Tem a ver com aqueles dois vieses, o efeito de primazia e o efeito de recência. Exatamente. O nosso cérebro grava muito bem o que acontece no começo de uma sessão, a primazia, e o que acontece no finalzinho, a recência. O meio da sessão sempre fica meio nebuloso. Fica aquele buraco negro na memória. Isso. Então, quando você força uma pausa a cada 25 minutos, você está artificialmente criando mais começos e mais finais no seu período de estudo. E aí a sua retenção dispara, porque você quase elimina aquele meio onde as coisas se perdem. Muito inteligente. E dentro desses blocos de 25 minutos, para a gente não ficar perdido, o autor traz um método chamado FASTER. É uma sigla em inglês, F-A-S-T-E-R. E cada letra é um passo prático, né? Sim. A primeira letra, o F, é de forget, de esquecer. A ideia é esvaziar a mente de coisas que você acha que já sabe, ter aquela mente de principiante. Mas aí, lendo isso, eu fiquei com uma dúvida muito prática. Qual? A gente acabou de falar dos vilões digitais. Se a nossa mente está viciada em pular de um pensamento para o outro, como é que eu simplesmente esqueço um pensamento urgente no meio do meu Pomodoro? Tipo, tenho que pagar a conta de luz. Como eu apago isso? Se eu brigar com o pensamento, parece que piora. Não dá para lutar contra. Se você pensar, não posso pensar no elefante branco, adivinha? Você já pensou. Exato. A solução tática que ele dá não é reprimir o pensamento, é externalizar. Você deixa um bloquinho de papel físico ali do lado. Quando esse pensamento vier, tipo apagar o boleto, você anota no papel. Entendi. Você tira da cabeça. Tira da cabeça. O cérebro entende que aquela pendência está segura ali no papel e que você vai resolver no seu intervalo de 5 minutos. Isso esvazia a sua memória de trabalho e deixa você voltar para o foco. Genial. E aí a gente vai para o A de act, ou agir, que é basicamente a ideia de que aprender não é um esporte para quem fica assistindo da arquibancada. Tem que entrar em campo. Fazer anotações ativas, mapas mentais, isso cria caminhos neurais muito mais fortes. Em seguida vem o S, de state, o estado emocional. Isso é muito legal. Informação mais emoção é igual a memória de longo prazo. Se você está com tédio, o cérebro não grava nada, né? Porque para o cérebro, se não tem emoção envolvida, não é importante para a sua sobrevivência. Precisa de um pico de dopamina ali para ele ligar o gravador. O que nos leva ao T, que é teach, ensinar. Esse, para mim, é o mais poderoso. Quem ensina, aprende 2 vezes. É quando você tem que traduzir uma coisa super complexa de um jeito que outra pessoa entenda, você é forçado a ver os buracos no seu próprio conhecimento. Isso constrói novas conexões neurais muito rápido. E para fechar o FASTER, tem o E e o R. O E é de enter, ou inserir na agenda. Se não está na agenda, não existe. E o R é review, a revisão espaçada que ataca direto aquela curva do esquecimento. É um sistema muito redondo, mas exige atrito, organização e energia. Não é passivo. Sintetizando toda essa nossa imersão de hoje, a verdadeira superpotência de qualquer pessoa não é a quantidade de informação que ela já acumulou, mas sim a capacidade de aprender a aprender. Romper os rótulos do passado, combater essas distrações e alimentar esse segundo cérebro. É o controle do hardware voltando para a gente. E acho que vale a pena deixar uma provocação final para o pessoal que está acompanhando a gente. Manda. A gente viu que a neurociência diz claramente que o cérebro cresce e evolui através do atrito e do desafio. O hipocampo daqueles taxistas só cresceu porque foi forçado, certo? Teve resistência. Só que o mundo digital que a gente está construindo, especialmente com inteligência artificial agora, tem um único objetivo: remover completamente qualquer atrito da nossa vida. Facilitar tudo. A IA pensa pela gente. Exato. E se a gente está terceirizando sistematicamente os nossos desafios cognitivos para os algoritmos, será que o grande perigo do futuro não é, sei lá, a revolução das máquinas ou o exterminador do futuro, mas sim a gente regredir para um estado de atrofia mental e dependência? A grande pergunta é: o quão disposto você está hoje a abrir mão do conforto para garantir que o seu cérebro continue evoluindo amanhã?
Nossa, é um dilema evolutivo muito profundo para ficar no nosso radar. A fisiologia está toda aí para provar que a gente pode ser imparável, mas a escolha de abraçar o desconforto e evitar essa automação passiva é só nossa. Pessoal, continuem questionando as soluções fáceis e mantendo o cérebro sempre em movimento. E até nossa próxima imersão profunda.